Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre texto literário e não literário. Prestem bastante atenção para que vocês saibam distinguir um do outro, o que é texto literário e o que é texto não literário. Primeiro nós vamos iniciar com o texto literário. E o que é um texto literário? O texto literário é aquele que possui função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. No texto literário, a expressividade é o mais importante. O conteúdo fica em segundo plano. O vocabulário é bem selecionado, transmite muita sensibilidade ao leitor. No texto literário, ele é feito para chamar a atenção do leitor. Ele é um texto rico em simbologia e de uma beleza artística tremenda. O texto literário, ele é escrito com emoção, com criatividade, com beleza, para chamar a atenção do leitor. O único objetivo é chamar a atenção do leitor, é fazer com que ele se interesse pela leitura. Nós temos aqui alguns exemplos de textos literários. Primeiro nós temos o conto, depois poema, romance, peças de teatro, novelas, crônicas, são todos exemplos de textos literários. Agora nós vamos ver o que é texto não literário. Os textos não literários são textos com função utilitária, pois servem apenas para informar, convencer, explicar e ordenar. O texto não literário, ele apresenta uma linguagem clara, simples, objetiva, concisa e pretende informar o leitor de determinado assunto. Quanto mais simples for o vocabulário e mais objetiva for a informação, mais fácil se dará a compreensão do conteúdo, que isso é o foco do texto não literário, é apenas informar o conteúdo de uma maneira simples para que todos os leitores possam entender. Agora nós vamos ver alguns exemplos de textos não literários: notícias, propagandas publicitárias, textos científicos, artigos jornalísticos, enciclopédias, textos didáticos, verbetes de dicionários, manuais, receitas culinárias, textos científicos. São exemplos de textos não literários, que apenas servem para informar ao leitor. Aí na tela vocês têm um texto literário, um exemplo de texto literário. É o texto O Bicho, de Manuel Bandeira. É um poema, não é? É constituído em versos, estrofes e apresenta uma linguagem de significados, ao que chamamos de plurissignificação, porque cada palavra pode apresentar um sentido diferente, né? Um sentido diferente daquele que lhe é comum. Agora, vocês têm aí na tela um exemplo de texto não literário. Descuidar do lixo é sujeira. Então, se propõe a dar uma informação. É um texto informativo, por isso que chamamos de texto não literário, porque ele serve apenas para dar uma informação ao leitor. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa aula de hoje sobre texto literário e não literário. Tudo que é belo, tudo que é criativo, a maneira como o escritor ele se expressa, não é? Ele usa recursos de figuras de linguagens para dar beleza e criatividade ao texto. Isso aí é um texto literário. E o não literário
é esse que está aí na tela, Descuidar do lixo é sujeira, que é apenas para informar ao leitor. Então, obrigada por ter assistido a nossa aula e até a próxima.